Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite a todos que estão em casa, com as suas famílias ou sozinhos, e aqueles que estão aqui também. Sempre gosto de agradecer ao pessoal envolvido na técnica, são muitas pessoas fazendo muitas coisas para que esse culto aconteça. Então, gostaria de orar por você que está em casa, você que às vezes pode estar passando por alguma dificuldade, pode estar sem rumo, meio perdido, diante de algum problema que tem que resolver. Todos nós, no dia a dia, nos deparamos com muitos problemas, né? Pelo menos eu. Você tem que decidir um monte de coisa todo dia. O que vai fazer, projetos para amanhã, projetos para a semana que vem, projeto para o outro ano. Então, isso ocupa a nossa cabeça e, às vezes, deixa a gente meio que desnorteado, né? Então, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa igreja existir aqui, obrigado por todos os envolvidos nesse projeto de apresentar esse culto pela internet, de forma que chegue na casa de cada um. Que a tua palavra possa chegar nesses lugares e possa provocar transformações na vida de todos, na minha vida também, que procuro ler a palavra antes para apresentar esse sermão. Então, que o Senhor possa modificar as nossas vidas, nos tornar cada vez melhores e mais preparados para os desafios que surgem diante de nós a cada dia. Obrigado por tudo que te pedimos, agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, eu queria falar hoje justamente sobre isso, saindo das encruzilhadas da vida. Então, o símbolo da encruzilhada mostra justamente essa questão para nós, né? Estamos seguindo por uma estrada e, de repente, a gente se depara com uma encruzilhada. E aí podemos seguir em frente, seguir reto, podemos seguir à esquerda ou podemos seguir à direita. E se a gente não tem uma placa para indicar, se a gente não tem uma bússola, a gente fica perdido. Que caminho vou seguir? Para a esquerda, para frente, para a direita? Ou, quem sabe, recuar, porque todos esses caminhos levam ao precipício. E a gente fica se perguntando, que caminho seguir? No dia a dia, como cristãos, a gente também pensa a respeito dessas questões. Como saber qual o caminho correto que devo seguir? E, às vezes, a gente se sente assim, perdido, desorientado, ou sem orientação, desnorteado, sem saber exatamente onde está o nosso norte, sem rumo, à deriva. Há quem usa a expressão "a matroca", perdido também, ou às vezes se usa a expressão "a Deus dará". Essa está incorreta, né? Porque se a gente está entregue a Deus, ao que Deus vai dar para a gente está tendo o caminho certo. Então eu vou excluir essa, mas ficam apenas as outras. Perdido, desnorteado, sem rumo, à deriva, ou a matroca, sem saber para onde seguir. E eu me lembro que uma grande encruzilhada na minha vida me deparei quando tinha cerca de 21 anos, né? Estava no quartel e não tinha nenhum projeto de vida. Nem olhava para o horizonte tentando encontrar um caminho. Estava ali perdido, sem noção, sem pensar no futuro. E eu me lembro que meu primo passou num concurso, meu irmão passou num concurso, mais novo que eu, e aí eu acordei. E me vi assim, sem rumo, sem norte, desnorteado, uma troca. E pensei comigo, caramba, eu tenho que encontrar um caminho para a minha vida. Não posso ficar aqui, nesse quartel, porque o soldado no quartel não tem projeto nenhum para ele, acaba o tempo, ele tem que ir embora. E eu fiquei pensando, tem que fazer alguma coisa. E eu me lembro que junto comigo tinha um soldado e ele carregava uns livros debaixo do braço. E aí eu perguntei para ele, cara, o que é isso aí debaixo do teu braço? Que livros são esses? E ele me explicou, isso aqui são livros para um concurso. São 6 apostilas, você estuda, e se você fizer um bom estudo, você passa e você resolve os seus problemas. Eu pensei, então é isso que eu vou fazer. E aí eu comprei as cinco apostilas, as tais das 5 apostilas, e eu colocava elas na minha cabeceira da cama, e eu devorava aqueles livros dia e noite. E eu me lembro que, na época, eu fazia uma oração diária, né? Porque eu lembrava de Salomão, que fez uma oração e pediu sabedoria para governar bem o povo. E eu pensei, eu vou pedir uma coisa tipo Salomão, não a sabedoria, mas para que ele me dê vontade de estudar. Porque eu nunca gostei de estudar, minhas notas da escola são medianas, sempre foram, e eu não tinha interesse nenhum. Mas a oração foi forte, viu? Não sei o que aconteceu, e eu comecei a ler aquelas apostilas, eu ficava obcecado por elas. No trabalho, eu lembro até que as pessoas diziam assim, Jones, estuda menos, cara, você vai ficar doido. Mas eu acho que é o contrário, né? Doido fica quem não estuda. E foi muito bom, porque dali em diante eu ganhei realmente uma vontade de ler, de estudar, que não parou até hoje. Então, não sei o que aconteceu, ou melhor, sei, né? Minha oração foi atendida. E ali eu tomei um rumo na minha vida, né? Não foi o melhor concurso do mundo, não foi para ganhar um salário estratosférico, mas o rumo da minha vida entrou. E aí eu fico pensando nisso, né? Tantas pessoas hoje
diante de problemas, às vezes jovens, querendo decidir o rumo da sua vida, com quem vai casar, onde vai morar, em que emprego ela vai resolver a vida dela, mas em outras idades as pessoas também se deparam com problemas assim. O que faço da minha vida? Que médico procura para resolver o meu problema? Eu preciso me mudar desse lugar que ele é violento, para onde vou? Então, essas questões nos atormentam até hoje. E há um texto lá em Jó, no capítulo 7, verso 4, que expressa muito bem esse estado de tormento de quem está sem rumo ou à deriva ou a uma troca. Jó diz assim, na sua angústia, perturbado diante de tantos problemas e tantas aflições: quando me deito, penso, quando virá o dia? Ao me levantar, me pergunto, quando chegará a noite? E agito-me na cama até o amanhecer. E é justamente assim, né? A pessoa fica, às vezes, tão aflita, querendo encontrar o rumo para a sua vida, que ela nem consegue. Ela se deita e fica pensando, quando vai amanhecer? E quando amanhece, quando vai escurecer para eu dormir um pouquinho? Mas ela não consegue dormir e fica atormentada com isso. Bem, para tentar encontrar um rumo para a nossa vida, eu queria propor aqui um texto de Provérbios, capítulo 4, dos versos 1, vou ler o 1, depois do 20 ao 23. Essa coleção de provérbios, né, os provérbios são pequenas sentenças de sabedoria, e elas procuram nos ensinar, procuram dar rumos para a nossa vida. Esse capítulo 4, especificamente, fala sobre os conselhos que os pais dão aos filhos, e conselhos que os filhos devem ouvir. Então, no verso 1 diz assim: escutai, ó filhos, a disciplina paterna, ficai atentos para conhecerdes a inteligência. E aí ele vai seguindo. Lá no verso 20 até o 23 ele vai dizer: meu filho, sê atento às minhas palavras, dá ouvido às minhas sentenças. E mais, não se afastem os teus olhos, guarda-as, essas palavras dos pais, né, dentro do coração. E no 22, pois são a vida para quem as encontra e a saúde para a carne. Tem um outro verso que fala que é a força para os dentes, uma metáfora muito interessante. E lá no 23, guarda no teu coração, essas palavras dos pais, né? Acima de tudo, porque dele provém a vida. Desse coração que guardou as palavras dos pais que foram faladas, né? Então esse texto é muito interessante porque fala disso. Fala das palavras dos pais ou daquele que te criou, porque é possível que alguém não tenha sido criado por pai ou por mãe, mas por vó, alguns orfanatos. E alguém pode me perguntar: Jones, mas eu não fui criado pelo pai, nem pela mãe, nem pela minha avó, nem orfanato. Meu pai era um bandido, minha mãe vivia na rua, tinha vários homens, e eu praticamente fui criado no mundo. Mas um dia me converti e me encontro perdido nesse momento. Como é que eu faço se essas palavras dos meus pais não ficaram guardadas dentro do meu coração? Bem, o importante destacar aqui é que essas palavras dos pais dadas aos filhos, que o texto de Provérbios destaca, são palavras de sabedoria que estão na Bíblia toda, né? Então, se você não teve essa sabedoria guardada no teu coração, você ainda tem chance de, lendo os Provérbios, lendo outros textos bíblicos, entender, encontrar um norte para a sua vida. Nesse caso aqui, né, essa orientação que Provérbios dá, a gente encontra um personagem da Bíblia que parece que ele leu Provérbios, tudinho, do começo ao fim, e falou assim: vou seguir a minha vida de acordo com os ensinamentos desse texto que fala para guardar no coração. Uma coisa interessante no pensamento dos antigos hebreus é que eles tinham noções diferentes das nossas de onde as coisas eram guardadas e de como funcionava o corpo. Eles não pensavam como nós, que o cérebro era a fonte dos pensamentos, né, e das lembranças. Eles conheciam o cérebro quando tinha uma guerra e alguém tinha a cabeça partida, mas eles não sabiam que o processamento, que a nossa inteligência, que a nossa fala, que o nosso sistema cognitivo estava situado no cérebro. Então eles usavam a metáfora do coração para duas coisas. Quando na Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento, fala para guardar no coração, não tem a ver com sentimento apenas. Tem a ver com sentimento e tem a ver com memória, tem a ver com lembrança, tem a ver com a sede, com o local onde são guardados todos. Vamos usar esse microfone aqui, não tem problema. Então, os antigos hebreus, eles pensavam no coração
como um lugar onde se guardavam as lembranças, os sentimentos, as emoções, onde eram processados todos os seus pensamentos. E, da mesma maneira, quando se fala da vida, do ser vivo, eles não associavam o coração. A gente usa, às vezes, a expressão que é a seguinte, né? O coração de fulano parou de bater. Isso significa que, se o coração parou de bater, a pessoa morreu. Então, da mesma forma que coração servia para designar o local onde eram processados os pensamentos, as lembranças e também as emoções, era na garganta que estava a vida. Então, se uma pessoa hoje está caída na rua, você tem várias maneiras de descobrir se ela está morta ou não. O médico vai usar um equipamento, né? Mas você, a grosso modo, vai colocar a mão no coração, medir a pulsação ou ver se ela está respirando. Então, é por isso que os antigos hebreus, não tendo esse conhecimento da medicina, eles diziam isso. Se uma pessoa estava morta, é porque a garganta dela está seca. É porque a garganta dela, essa que come, essa que bebe, essa que expressa sentimentos, que expressa os sinais vitais, falando, gritando, chorando, respirando, comendo, bebendo, ela não funciona mais. Então, se a garganta parou, a pessoa morreu. Assim como para nós, o coração parou, significa que essa pessoa não está mais viva. Então, quando o texto fala aqui no verso 23, guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida, é disso que o texto está falando. Guarda essas lembranças, guarda na tua memória, no teu coração ou no teu cérebro, não importa o nome que você usa, guarda na tua vida, nas tuas entranhas, nos teus ossos, todos os ensinamentos dos teus pais, ou como eu disse, se você não teve pai ou mãe, guarda esses ensinamentos que estão no livro de Provérbios, porque dele provém a vida. É porque dele que, quando você estiver no momento assim, diante de uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir, serão eles que vão orientar a sua vida e vão indicar o teu norte. E aí o personagem José é essa figura, é alguém que guardou muito bem no coração a palavra de Deus, e ele soube, diante de vários momentos de angústia, vendido pelos irmãos, lançado no poço, entregue ao Egito para viver na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher dele, que tentou seduzir José, preso numa cadeia, depois solto de uma cadeia, depois diante de um grande desafio para administrar a terra do Egito, que era uma grande potência na época, no momento de seca. Então era um homem sábio, era um homem que sabia se comportar, é um homem que vivia justamente o que o livro de Provérbios diz. Guardou no coração, nas suas entranhas, ou no seu cérebro, no seu coração, ou em tudo onde pode se guardar, de forma que ele conseguiu superar dificuldades usando tudo que ficou guardado no seu coração. Então vejam que curioso, né? José, quando diante de Potifar, da mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, a gente pode encontrar um provérbio que dá essa orientação correta para ele. Está lá em Provérbios 6, 28 e 29. Pode alguém caminhar sobre as brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará impune. Então a gente imagina José lá na casa de Potifar, e aparece a mulher de Potifar tentando seduzi-lo, e José, não estou dizendo que José leu Provérbios, só estou dizendo que tudo isso aqui já estava no coração dele. Cuidado com a mulher alheia. Cuidado quando você caminhar sobre as brasas. Será que alguém pode caminhar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Ou seja, José, será que se você der corda para isso aí que está acontecendo, você vai conseguir resistir? E é interessante que o texto diz que José foge. Tem algumas pinturas medievais, inclusive, que são bem interessantes, que aparece uma mulher muito bonita sentada na cama, e ele sai correndo, né? Deixa a capa e foge. E é um conselho muito bom para quem está diante de uma encruzilhada sem saber o que fazer. Um problema, uma tentação, uma dificuldade, um caminho que aparentemente é bom de seguir, pode aparecer diante de você, e a gente tem que fazer como José, pensar justamente nisso. E aqui, nesse caso, o que se coloca diante de José é a mulher do próximo, mas a gente pode pensar sobre qualquer coisa. Às vezes é um caminho fácil a seguir, é um caminho prazeroso, é um caminho muito bom, que pode durar uma hora, mas vai acabar, e esse provérbio orienta, serve para orientar José, serve para orientar a gente também. José se vê diante de um outro problema, quando ele se encontra com seus irmãos, quando ele reencontra, né?
Então, José ali, se ele se deixa levar, se ele caminha sobre as brasas de novo, para usar a metáfora de Provérbios, a atitude mais normal de um ser humano é se vingar deles. José estava numa posição elevada, ele podia simplesmente ordenar que os guardas prendessem seus irmãos e lançassem eles aos leões, que os afogassem. Mas José, aqui, podendo também seguir o livro de Provérbios, poderia seguir esse conselho que está lá em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E a gente vê José fazendo justamente isso, né? Ele está diante de uma situação, a ira com certeza sobe, né? Dos pés à cabeça, aquela raiva, aquela vontade de se vingar, de fazer justiça, não seria nenhuma vingança, ele punir seus irmãos e prendê-los, mas José respira fundo, não dá vazão à sua ira, como diz Provérbios 29:11, e segue um outro conselho também, porque lá Provérbios 14:29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. José também podia se precipitar de outra maneira. São meus irmãos, vou abraçar agora todo mundo e está resolvido. Mas José nem se precipita pela ira e nem se precipita pela ingenuidade. Então José olha para os seus irmãos, oculta a sua identidade, é uma coisa difícil, só para alguém que está com essa palavra guardada muito entranhada no coração, nos ossos, nas tripas, é que consegue fazer o que José fez, né? Ele oculta a sua identidade, testa os seus irmãos, pede para que Simeão fique ali, e eles vão para lá, trazem Benjamim, e depois vem José. Vejam que tormento. E é tão tormento para José, que a cada momento que uma coisa acontece, ele vê os seus irmãos, ele prende Simeão, ele revê Benjamim, o José treme por dentro. Tem um texto lá que fala, é bem interessante, porque o pensamento hebraico é muito concreto, e quando diz que José ele está assim emocionado, diz que as entranhas dele se revolviam, né? Então José está ali diante de seus irmãos e ele está por dentro se contorcendo, mas por fora ele tenta manter essa aparência de tranquilidade. Então José é essa figura, gente, que aqui até aqui são três coisas, né? A mulher que tenta seduzi-lo e ele não cai, os irmãos que despertam e podem ter despertado a ira dele, mas ele não se deixa seduzir por isso. Pela ingenuidade, também ele poderia cair nessa fraqueza de ser ingênuo, mas ele quis saber se seus irmãos estavam arrependidos, quis saber como é que estava Benjamim, quis saber como estava José, e mais do que isso, José tinha um plano, tinha um projeto. Por trás de todas essas emoções, dessas tripas que se contorcem, José queria rever sua família, ele queria a família lá naquele lugar. Então esse projeto de José acaba sendo alcançado justamente por isso, porque dentro dele essa palavra estava entranhada, essa palavra de Deus estava muito bem solidificada dentro dele, e ele pôde, diante das encruzilhadas da vida, seguir pelo caminho reto. Mas há outras virtudes de José que a gente encontra no livro de Provérbios. Lá em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. E vejam que José, no papel que ele desempenha no Egito, na função como administrador, ele precisa ter isso aqui bem solidificado na vida dele. Eu não posso ser um gastão, porque virão dias de fome no Egito e eu preciso guardar, eu preciso preservar essa comida, eu preciso gastar com parcimônia. Ninguém pode morrer de fome agora e ninguém pode morrer de fome depois. Então vamos comer com parcimônia na época de crise. Vamos segurar o cartão de crédito, vamos segurar nosso dinheiro, vamos evitar comer pizza todo dia, Coca-Cola. Vamos segurar o negócio, só gasta o que pode. E é o José que a gente vê aqui no Egito, é justamente esse. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é José, com planos, com projetos, como armazenar tanto alimento, como fazer com que esses alimentos fiquem preservados por tanto tempo. Então temos aqui José no Egito, mais uma vez, com ensinamentos bem solidificados no seu coração. E mais uma última virtude de José, eu acho que a gente poderia encontrar muitas outras presentes no livro de Provérbios que fazem muito sentido olhando para José, porque José é um personagem vivo, né? É uma ilustração prática de alguém que vive esses ensinamentos de Provérbios. Mas o último que eu queria ler está aqui em Provérbios 31:25.
falando da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa está vestida de força e dignidade. E agora é uma parte muito bonita, e sorri diante do futuro. Então, para não falar só de José, a gente tem também essa mulher virtuosa do livro de Provérbios. Ela também personifica todas as virtudes presentes no livro de Provérbios. E é também uma virtude que está em José. José, diante da amargura, não se vinga, não alimenta ressentimento, está preso, humilhado, mas não fica abatido, como o apóstolo Paulo, inclusive, diz. Ele é um homem que olha para frente e sorri diante do futuro. É muito difícil, né, gente? Sorrir diante do futuro quando a coisa está ruim. Quando você está preso, abandonado pela sua família, é escravo numa terra distante, que você não conhece ninguém. Mas esse é o José, é alguém que sorri diante do futuro. Então, eu acho que esse provérbio, aqui, o último que eu li, 31, 25, nos inspira e nos ensina justamente isso. Se a gente guarda no nosso coração tudo aquilo que o Senhor nos ensina, os caminhos propostos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, mas sobretudo que Jesus nos coloca, Jesus é justamente esse, né, que tem grandes desafios pela frente, mas sorri diante do futuro, porque entende que pelo sofrimento dele, algo grandioso vai ser alcançado. E a nossa vida também é assim. A vida não é fácil para ninguém, ou melhor, não vou dizer para ninguém, porque há pessoas que são muito ricas e os filhos herdam os bens dos pais, e a coisa é muito fácil para eles, né? Mas para mim não foi. Eu herdei grandes fortunas, tive grandes desafios também, tive que me ver perdido, sem horizonte, tive que me encontrar, justamente, às vezes, vendo justamente isso, né? Vendo alguém conseguiu encontrar um caminho, a gente fala, caramba, se ele encontrou, eu preciso encontrar também. Então, a Bíblia, ela não tem receita de bolo para ninguém, né? Ela não tem o caminho para você passar naquele concurso, não tem o nome da pessoa com quem você vai casar, você vai casar com fulana, não tem isso, ou com fulano, não tem a cidade onde você precisa morar, qual a cidade melhor para eu morar no mundo? E você abre a Bíblia e vai dizer, não é assim que funciona, mas a Bíblia ela dá um norte para nós, ela dá um horizonte. Filho, se você quer caminhar, e se você quer olhar para o horizonte e saber para que caminho seguir, você precisa estar firmado na palavra de Deus. E aí alguém pode dizer, mas Jones, que palavra de Deus é essa? Fala de maneira mais concreta. Aí é só você ler a história de José, porque você vai encontrar tudo ali. Trabalhe, não guarde ressentimento, tenha coragem diante dos desafios, sorria para o futuro, faça planejamentos para a sua vida, como José fez. Procure sempre unir as pessoas e não separar, porque José não quis se vingar dos irmãos, ele quis se reconciliar com eles. Então é um movimento que tem que ter dentro da nossa vida, é um movimento de unir, é um movimento de trabalhar, é um movimento de olhar para frente e sorrir para o futuro. Então, minha proposta é essa, a minha reflexão breve para todos vocês, que é uma reflexão para mim, porque a gente ainda se encontra caminhando pela vida, enquanto a gente estiver vivo, encontrando encruzilhadas, e a gente precisa sempre guardar essa palavra, esse texto que li aqui hoje de Provérbios 4, de 1 a 23, que nos estimula, que nos impulsiona a caminhar sempre para frente. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente dá uma paradinha para se recompor, como José, ele tem que parar um pouquinho para se recompor, porque está difícil, porque as tripas dele, ou as entranhas dele se contorcem, e a gente se recompõe. José, inclusive, sai para chorar, ele sai, chora, lava o rosto e volta. E é assim que tem que ter a nossa vida. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, chorar um pouquinho, mas depois a gente tem que lavar o rosto, esticar as rugas e encarar a vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você consiga encontrar um caminho, um norte. Não fica à deriva, não fica matroca, não fica ao Deus dará, não fique desnorteado e desorientado. A Bíblia, o livro de Provérbios, sobretudo, a vida de José, ela propõe um caminho maravilhoso, frutífero e muito proveitoso. Que Deus abençoe a sua vida, que você encontre o seu norte. Esse norte você encontra, por exemplo, no livro de Provérbios, por exemplo, no livro de José, mas encontra em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse dia de vida, obrigado pela vida de cada um. Seja com essas pessoas que estão nos seus lares agora, abençoe essas famílias, que o Senhor possa dar um norte para cada uma delas, um horizonte na qual elas possam seguir, que elas possam se tornar confiantes de si mesmas, porque às vezes ficamos desanimados,
tristes, às vezes nos sentimos humilhados, mas que o Senhor possa dar força a cada um de nós para seguir, para prosseguir e, acima de tudo, para sorrir para o futuro. Não podemos nos desanimar. Então, abençoe essa igreja, abençoe cada um que está aqui hoje, cada um que está em casa também.